Quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar aqui e agradecer vocês, né, que fazem com que essa comunidade aconteça. Agradecer nossa anja Adriana, que sempre está nos apoiando, mas agradecer Eu principalmente percebi a que nossa estou querida sempre Paulinha Oliveira, buscando alguma coisa, que parece disponibilizou, né, esse faltar. tempinho para poder passar um pouco da grande experiência que ela tem nessa área aí do amor, da felicidade, da paz, da espiritualidade, de tudo que nós precisamos. Qual o sentido? Então, Qual o inspira, caminho? vem chegando. Nada parece me Puder, coloca uma plaquinha aí, ó, na porta. pra onde Estou em vou. reforma para melhor te atender, não perturbe. Que eu sempre volto no Quanto mesmo mais você puder lugar. ficar aqui, maior vai ser o ganho, né? Nossa presença é o poder maior. Esse já é um lembrete do amor. Que me disseram Eu pra não dó de fazer tirar essa música. Só mais um o que pouquinho. ainda falta acontecer. Quero encontrar a paz e a alegria do meu ser. Tem que ter outro jeito de E tem, viver. nós vamos conhecer um outro jeito de viver, hein? Bem-vindos, bem-vindas. A gente, para quem, né, vocês já acompanham a gente na comunidade do clube, a Mayra está aí, parece que tem algumas pessoas também que já acompanham, que já seguem a Paulinha, amigos da Mayra. Então, todos vocês são muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu estou numa emoção diferente hoje, assim. Tem coisas assim que a gente não sabe explicar, mas como a gente aprende, né, na própria o 100, vocês vão saber o que que é o 100 hoje. O Criador, ele orquestra tudo e todo encontro é sagrado. Eu vou, assim, falar para vocês que esse aqui está sendo mais do que sagrado, porque para mim é uma oportunidade da gente expandir mais a nossa consciência. Quem já fez ou está fazendo PNL sabe que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E quando eu senti de convidar a Paulinha, depois de passar um final de semana numa imersão com ela, com a Mayra e com outras pessoas muito queridas, eu fui vendo assim, nossa, isso aí seria uma forma de olhar para a PNL talvez mais refinada ainda, né? Uma forma mais espiritual para olhar para as coisas. E a gente escolheu esse tema de aprender a assumir responsabilidade, né? Foi isso, assumindo responsabilidade do nosso estado interno. Tem um pressuposto da PNL que a gente afirma que o que eu penso, sinto e falo é da minha responsabilidade. Então, aprender a cuidar da nossa casa interna é um favor que a gente faz para a humanidade. E às vezes a gente tem alguns fios desencapados, né? Nós sabemos disso. Às vezes reagimos demais às situações e tal, e a gente vai perceber que está tudo na gente. Então, eu vou deixar o máximo de tempo para a Paulinha falar, porque eu acho que a gente vai ganhar muito, né? Eu vou estar com vocês mais vezes. Ela é SDS, só Deus sabe quando a gente vai conseguir trazê-la de volta. Por outro lado, vocês vão poder acompanhá-la, né? Poder mergulhar profundamente. Eu conheci o SEM, gente, há uns 8 anos atrás, um curso em milagres. E eu comecei a fazer todos os dias, porque são várias lições. E eu, assim, fui vendo, assim, que aquilo mexia mesmo, mexe muito com a gente, dá uma reviravolta na gente. E depois de um tempo, eu junto com a minha amiga Mayra, que está aqui com a gente, ela e o esposo dela estavam aqui no Indesp, a gente estava assistindo aquele vídeo que eu coloquei na comunidade, do Bruce Lipton, A Biologia da Crença.
E depois que a gente assistiu, eu estava bem encantada com o 100, que eu sou uma buscadora também. Aí eu falei, Mayra, vem cá. Você lembra disso, né, Mayra? Falei com ela e Jorge, olha, esse livro aqui vai mexer com os porões do seu inconsciente. Ela falou, ó, eu quero isso. E ela ficou muito grudada aí, muito comprometida, fazendo os exercícios e tal. E tanto é que eu já segui a Paulinha há muito tempo, desde, sei lá, 8 anos atrás, sei lá, quando eu comecei. E a Mayra é que trouxe ela para a gente. Então, tá, parece que tudo vai, os pontos vão se conectando, né? Tudo vai fazendo sentido. Então, minha gratidão, Mayra, por isso. E, enfim, eu vou deixar a Paulinha falar, e eu vou estar aqui também trocando algumas ideias, às vezes até fazendo link com a PNL. Pode acontecer, gente, hoje a minha netinha está aqui. Ela tem 5 aninhos, eu já combinei com ela, falei que eu estava em aula, mas pode acontecer de repente ela chegar e qualquer coisa, saiba que é uma criatura de Deus. Eu vou fazer de tudo para ela não atrapalhar em nada, tá bom? Então recebam com muito amor, com muito carinho, estique o músculo do seu coração para agasalhar o coração dessa mineirinha, dessa pessoa tão, 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 tão especial. Ela mesma vai se apresentar. Paulinha Oliveira, faz assim, gente. Abre a câmera e receba ela assim, ó. Ah, que lindo. Obrigada, querida. Nossa, que delícia de abertura, que honra, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela confiança, obrigada por abrir esse espaço aqui para mim, para um curso em milagres. Estou muito feliz mesmo. Falar sobre um curso em milagres é sempre uma alegria, assim, para mim. Eu recebo muito. Eu acho que é por isso que eu faço tudo que eu faço, que é para continuar recebendo esses ensinamentos tão profundos, tão transformadores, tão amorosos, tão libertadores, que tem nesse livro. Então, como a Luísa falou, para quem não conhece, é um livro espiritual, um livro de autoconhecimento. Assim como a PNL, eu vejo que ele é uma ferramenta, né, de autoconhecimento, de despertar espiritual. É uma ferramenta muito linda. A Lu tá mostrando aí pra Olha, gente. esse livro aqui, ó, que você começa a ler e não quer parar. E esse aqui foi um presente muito carinhoso da Mi e da Paulinha para mim, porque o meu eu tinha emprestado e a pessoa não devolveu. Depois a Paulinha fala onde conseguir. Obrigada, Paulinha. De nada. Bom, e o que eu gosto de falar, principalmente, quem aqui tá tendo contato com o livro a primeira vez? Levanta a mão aqui para eu ver. Ah, legal. Bom, então, primeira coisa que eu vou contar para vocês é que parece um livro, mas não é. O próprio nome fala, né? Ele é um curso em milagres. Então, esse é um primeiro ponto, assim, da gente entender sobre ele, porque se a gente olha ele como um livro, dá um nó na cabeça, porque se a gente olha para um livro, a gente vai querer o quê? Ler o livro. E concurso não é bem assim que funciona, não é à toa que tem pessoas que têm ele, às vezes, por anos, ele vira decoração, ele fica esquecido, porque ele não é um livro, ele é um curso mesmo, ele é um convite para um curso interno, na verdade, para um curso de caminho, de curso de caminho e também de treino da mente, né? Então, ele é um convite mesmo para uma experiência muito interna de autoestudo, de autoinvestigação, de autoconhecimento mesmo e de despertar espiritual. Então, ele traz realmente ensinamentos muito profundos sobre a nossa realidade, que é espírito, né? Como que a gente faz para despertar para essa nossa realidade que está tão coberta, né, de crenças, de padrões, de muitas coisas que vocês estudam na PNL, que eu sei, que impedem, né, que bloqueiam mesmo o contato com a nossa realidade, que é amor, que é espírito, que é alegria, que é paz, que tudo isso é sinônimo ali. Então, o curso é essa ferramenta, o próprio nome fala que ele é um curso, ele é um caminho dentre vários outros caminhos para Deus, para o autoconhecimento.
No próprio nome ele deixa isso claro, né? Ele não é o curso em milagres, ele é um dos vários. Definitivamente não é para todo mundo, mas para quem quiser, ele é uma ferramenta muito útil mesmo. E aí, como eu falei, curso de caminho e de curso de autoestudo em milagres. Eu acho que é legal trazer isso até para a gente entrar no nosso tema, né? O que que é isso, milagres? A gente está acostumado a olhar para essa palavra e primeiro fazer um link religioso com ela, né? E apesar do livro ter uma linguagem cristã, né? Tem o termo milagres e tem outros termos cristãos, ele não é religioso, né? É só um caminho espiritual mesmo. E milagres, diferente do que a gente aprende, né, muitas vezes, né, em alguns caminhos religiosos e mesmo espirituais, né, a gente aprende que é algo longe, distante. Para o curso é algo que está acessível a você na sua mente. Então, todo o trabalho do curso é na nossa mente, né? Como que a gente faz para experimentar esse estado milagroso, onde há uma mudança na nossa percepção e a gente consegue realmente perceber tudo como um milagre de Deus, que na verdade é, né? Inclusive, tem uma parte muito linda no curso que ele fala que os milagres são naturais, ou seja, esse estado milagroso da mente, esse estado onde eu consigo perceber e experimentar tudo como um milagre, como amor, como a expansão do amor, é, isso é natural. Quando eles não acontecem é porque algo deu errado. Só que não é bem isso que a gente aprende no nosso dia a dia, né? Então, o curso ele tem uma metodologia muito perfeita, ao meu ponto de vista, né, para nos ajudar a fazer isso. Ele tem 31 capítulos com toda a teoria, tem o livro de exercícios que a Luísa comentou, né, que fazia, são 365 exercícios, um para cada dia do ano, para você treinar a sua mente para acessar esse estado milagroso, para acessar esse estado de consciência, aonde você vai perceber tudo como um milagre. Então, isso é um curso em milagres, para quem não conhece. E quando a Luísa convidou, né, ela mandou algumas sugestões de tema que ela sentiu que fazia um link com o que vocês estudam, praticam e vivem aqui na comunidade. E brilhou muito para mim trazer esse tema sobre assumindo a responsabilidade pelo nosso estado interno. No curso tem um capítulo, né, e tem uma seção dentro de um capítulo é, que traz esse ensinamento, que no capítulo 21, né, a seção 2 para quem tem o livro ou quiser se aprofundar depois, ele fala exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade pelo que se vê e o quanto a gente precisa assumir essa responsabilidade pelo que eu estou vendo e o quanto isso é o oposto do que a gente está treinado a fazer. Porque identificados com o que ele chama, né, da mente equivocada, que é o nosso ego, a gente está acostumado a colocar essa responsabilidade na própria situação, ou às vezes nas pessoas envolvidas nessa situação, né? Muitas vezes a gente acha que está com raiva por causa da política, do marido, do filho, do sócio, do amigo. É muito comum a gente achar que o motivo, né, a causa do nosso sofrimento, a causa do nosso incômodo, tá fora. E o que o curso vai te ensinar é não, tá dentro. E se você aprender a virar essa câmera, você resgata o seu poder, né? O seu poder de transformar. Porque enquanto você acha que tá lá fora, você vai ficar tentando corrigir as pessoas, salvar as pessoas, corrigir o mundo, salvar o mundo. E eu acho que todos nós que estamos aqui buscando, né, o autoconhecimento, a gente está cansado disso porque simplesmente não funciona. Não é realmente efetivo você ficar querendo mudar as pessoas, as situações ou o mundo. O que é efetivo é você realmente aceitar essa mudança interna, né? E tem um caminho para isso, né? Então, assumir essa responsabilidade pelo que eu estou vendo profundamente, verdadeiramente, é o primeiro passo em direção a isso. Enquanto eu caio na tentação de achar que o culpado, né, a culpa do meu estado interno está lá fora, o responsável pelo meu estado interno está lá fora, eu vou cair na armadilha de ficar tentando corrigir os outros e vou me afastar do processo de cura verdadeiro, que é encontrar a correção onde ela realmente está, onde ela realmente é possível, que é dentro.
né? É a tal da frase clichê que a gente precisa curar dentro, né? De que a saída é dentro, de que a gente precisa realmente percorrer esse caminho. E aí é uma grande jornada mesmo de autoconhecimento, de autoinvestigação, para a gente realmente, não só teoricamente, praticar isso, porque eu acho que esse é o principal convite de um curso de milagres, assim, é uma coisa que eu falo sempre para a nossa comunidade, né? A gente tem uma comunidade que chama Frequência do Amor, que assim como vocês, né, a gente também se reúne para estudar isso, para praticar isso. Eu sempre falo em tudo sobre da frequência do amor, porque a gente tem retiros, tem imersões, como a Luísa participou, tem encontros online, no momento a gente está em pausa, mas tem. Todos os encontros, tudo que a frequência faz é sempre focado na experiência, porque, como eu falei, né, esse não é um curso teórico, não adianta a gente tentar entender, compreender esse conteúdo, esses ensinamentos de forma teórica. É preciso mesmo um compromisso muito profundo com a experiência, com a prática desses ensinamentos, porque é a prática que vai trazer o entendimento, é a prática que vai trazer a clareza mesmo e os efeitos, né, do que a gente busca. Então é isso, eu não sei se você quer comentar alguma coisa aí, Luísa, sobre isso, se alguém quer trazer alguma coisa. Acho que essa é uma introdução, assim, do tema e estou disponível aqui para a gente aprofundar do jeito que você sentir. Tá, muito obrigada, Paulinha. A gente já aprende na PNL, né, que o aprender está no fazer. A gente brinca disso, assim. É na prática que a gente realmente aprende. O nosso curso de PNL chama Practitioner, porque quando você exercita aquilo, fica no músculo, né? Fica no na mente, no coração, na veia. E aí, Paulinha, eu senti de pedir a você uma coisa, se você puder, faz uma meditaçãozinha para a gente começar, e começar, se você achar que tá legal isso, tá ecológico, para a gente saborear e depois a gente falar um pouquinho o que que é estado interno, o que que acontece, essa dinâmica interna, né? Por que que às vezes a gente cria tanto sofrimento, essas coisas assim. Na turma de PNL 206 do noturno, que é segunda e terça, a gente estava falando exatamente disso essa semana. Ontem, nós estávamos falando das emoções e falando o quanto que as emoções são importantes, porque elas são uma sinalização de algo que eu preciso mudar na minha mente. E aí, se você sentir de fazer alguma coisa, por mim, eu fico só te escutando. Sim, vamos lá, vamos juntos então, para quem sentir, a gente pode começar a praticar mesmo isso que eu conversei, que eu trouxe aqui, né, nesse formato de meditação. Então, quem sentir, quem puder aí é, fechar os olhos e se aquietar um pouquinho. É, esse formato que a gente vai fazer juntos agora é uma ferramenta, né? Realmente um caminho para a gente assumir a responsabilidade pelo nosso estado interno. Então, é Nossa, com uma a cara de boa. Onde você tinha a lojinha? Do que você tinha? Peraí, ah, gente, pelo amor de Deus. Fecharam? Fechou. então é Desculpa. imagina. Então, é uma ferramenta que você pode usar a qualquer momento. A gente vai fazer aqui em formato de prática, mas uma vez que você aprende como que isso funciona, como que você faz para fazer isso, né, internamente, você pode fazer a qualquer momento. Seja realmente em formato de meditação ou no seu dia, às vezes quando você sentir que está com alguma coisa aí na frente, isso funciona bem. Então vamos juntos, quem puder aí fechar os olhos para a gente se unir aqui. E a gente vai colocando a intenção de trazer toda a atenção para o que está acontecendo dentro mesmo. Então, vai soltando
Vai soltando toda vontade de prestar atenção no que está acontecendo lá fora, todas as distrações. Vai se dando a permissão de estar só aqui agora, de estar realmente aqui agora. E vai apenas reconhecendo o que está chegando aqui com você, quais são os pensamentos, as emoções, as sensações que estão presentes aí agora, sem julgar, sem querer entender, sem controlar, só observa, reconhece e solta. Tem um lembrete do amor que eu sempre uso nessas horas, que me ajuda muito, que é um pensamento. Você pode repetir internamente no silêncio aí da sua mente para você mesmo, que é: não há nada mais importante do que esse instante agora. Veja se é possível para você escolher acreditar nesse pensamento só por esse instante. Não há nada mais importante do que esse instante agora. É aqui nesse instante que o amor está sempre te esperando. É aqui nesse instante santo que todas as suas preocupações são dissolvidas mesmo na presença desse amor. Todo peso, toda expectativa, todo julgamento, tudo isso é realmente desfeito nesse instante santo. Não há nada mais importante do que esse instante agora. E vai resistindo à tentação da sua mente de te convencer de que tinha algo mais importante a ser feito, de que algo tinha que ser diferente.
mas simplesmente se permitindo descansar nesse lembrete do amor. Não há nada mais importante do que esse instante agora. E perceba internamente como você se sente quando você consegue, mesmo que por um instante, focar totalmente a sua mente no agora. Como fica a sua sensação interna quando você consegue fazer isso? Guarda com você essa sensação e lembra que aí dentro tem sempre esse lugar seguro, forte, poderoso, que você pode voltar a qualquer instante para se recarregar, para se lembrar. E sem perder a consciência, sem perder o contato com esse lugar, vai voltando um pouquinho, aos pouquinhos, a atenção para o lugar onde você está. Movimenta gentilmente aí o seu corpo. Se agradeça por essa disponibilidade de praticar isso. E no seu tempo, quando você sentir, pode abrir os olhos. Hum. Parece simples, né? Mas não é à toa que é uma prática. A gente precisa realmente praticar, acessar esse lugar. É um lugar muito poderoso que tem dentro de todos nós, sabe? E que às vezes na correria do dia a dia, a gente não para fazer contato com esse lugar. A gente acaba atropelando o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, e não fazendo esse movimento de fazer contato com o que você está pensando e sentindo, olhar para isso, né, sem julgar, sem controlar, só reconhecer o que está aí e trazer isso para dentro, para que seja purificado. Então, eu falo que esse é um ponto de cura que tem na nossa mente, sabe? Toda vez que a gente tem essa coragem de assumir, por isso que é assumir a responsabilidade pelo nosso estado interno, é assumir. Eu tô pensando isso e algumas vezes é desconfortável, porque você vai sentar para fazer essa prática, você tá sentindo, sei lá, preocupação, medo, ansiedade, então é desconfortável algumas vezes você sentir isso, trazer para dentro, assumir essa responsabilidade e levar isso para esse ponto de cura. Esse ponto de cura é como se fosse um altar interno, todos nós temos na nossa mente esse altar interno, que é um lugar onde você leva essas preocupações, leva essas sensações, leva esses pensamentos, leva essas crenças e entrega, né? Nesse ponto de entrega que tem na nossa mente, né? A gente abre a possibilidade para o relacionamento santo que o Curso de Milagres fala, que é para você experimentar um relacionamento com o Espírito Santo, que é esse lugar santo da nossa mente, amoroso, perfeitamente amoroso, que dissolve a ilusão, dissolve a preocupação, ele dissolve mesmo. E aí, toda vez que a gente faz esse movimento de reconhecer, assumir o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo e levar isso para esse altar, entregar isso sinceramente, verdadeiramente, a gente vai experimentando
essas coisas se dissolverem, né? E o dissolver disso é um milagre, né? Toda vez que a gente faz isso sinceramente e profundamente, a nossa mente muda, o nosso estado interno muda, a gente experimenta esse milagre, que é justamente a mudança disso, muda completamente a sua forma de perceber as situações, de se perceber. É um lugar muito maior. É um relacionamento muito maior, sabe? Vai além da nossa individualidade, da nossa personalidade. É um lugar muito profundo que tem em nós. Que lindo. E tem uma coisa, Paulinha, que a gente aprende na PNL, aqui no INDESP, que tem um nome de cadeia de emoções de Milton Erickson. E a gente aqui carinhosamente a gente chama de Haral, onde o primeiro passo é reconheça. Reconheça o que você está sentindo, dê espaço para isso. Procure aceitar. O Haral são as letrinhas do exercício, sabe? Procure aceitar sem julgar. Reconheça, aceite, respeite esse sentimento. Ele veio se comunicar com você, ele trouxe alguma mensagem. Reconheça, aceite, respeite e aprecie. Esse olhar apreciativo, sem julgamento, quando a gente olha e, ok, tudo bem, sabe? A gente dissocia, olha para aquilo e a gente tem a certeza que a gente não é aquilo, né? Que a gente é maior do que aquilo. E depois utilize isso, né? Se a emoção é uma mensageira, ela trouxe algum comunicado, como é que eu posso, de repente, fazer diferente, né? Utilizar essa mensagem de uma forma benéfica, de uma forma positiva. Então, eu lembrei disso enquanto você fez essa meditação. Peraí, socorro. A Adriana já foi. Mas é isso que eu quis fazer uma analogia, sabe? Te passa a bola de novo, tá bom? Legal. Eu tô sentindo de abrir, não sei se pode, para as pessoas Pode, claro. Sim, trazerem perguntas ou comentário, ou mesmo compartilhar o que sentiram aí na prática. Eu gosto dessa interação, eu acho que a gente vai descobrindo juntos aí. e a gente faz muito isso. Às vezes até a gente divide nos ninhos, na sala do Zoom, para eles conversarem um pouquinho, mas acho que a gente fazer aqui vai ser ótimo, até para a gente situar melhor, né, o direcionamento do nosso encontro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, compartilhar? De cada vez, gente. Curtiram fazer esse exercício? Eles não são caladinhos assim, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu falar um pouco, Lu. Deixa, depois o João fala. O Pronto. João, pode ser o João também. Não, pode Então, falar, é porque vocês, Pode falar, Fê. vocês Eu só abriram abri o juntos. áudio para falar que eu cheguei atrasado, me perdoa. Ah, tá bem, meu anjo. Sobre isso que vocês estão falando, sobre essas conexões, né? A gente está conectado com o nosso universo e a gente se permitir saber que nós somos a resposta daquilo que nós transformamos para o mundo, né? E essa coisa é tão mágica de que acontece quando a gente está conectado, que eu falo muito o processo, né? O PNL entrou na minha vida de uma forma assim que eu vinha protelando muito tempo e quando ele entrou na hora certa, no momento certo. E cada caminhar depois do PNL, eu vejo que é um processo muito para agregar a minha vida, né? Nunca mais vou ser a mesma depois do PNL. Quando eu vi você falando aí hoje da Patrícia, A Paulinha,
que você A está falando? Paulinha é com P, eu não errei tanto, é com P. Da Paulinha e da prática do amor, e quando ela abriu falando que nós estamos conectados, né? Com alguma coisa que nós temos que trazer e que nós somos responsáveis por aquilo que nós trazemos, o processo, quando a gente quer transformar, eu falei que hoje a gente acaba agregando ao nosso mundo, né? As pessoas que a gente vai trazendo para todo mundo, para o mundo. Hoje eu acho que eu precisava ouvir essa palavra amor muito forte, né? A gente está passando na minha comunidade uma jovem muito jovem, né? Muito jovem mesmo, de uma alegria que traz para a comunidade e que a gente nunca pensou que ela pudesse. Talvez nunca olhamos com tanto carinho para ela, que ela estava precisando de um abraço, de um carinho, que a alegria dela falava mais do que ela transmitia esse amor, mas que ela não sentia esse amor. E ontem ela tentou suicídio, né? E a comunidade toda está parada para isso, para as orações, para essa família, para esse buscar desse amor. E às vezes a gente fala tanto dessa conexão e a gente esquece que a gente conecta com o nosso eu em todos os momentos. Quando ela fazia meditação agora, que ela falava assim, trabalha a sua mente, que você quer estar aqui, né? Que você está conectado com esse momento, com esse minuto, e que a gente não para no nosso dia a dia para fazer essas pequenas pausas. E como é importante essas pequenas pausas para a gente refletir, para a gente parar, para a gente falar, gente, o que eu estou fazendo nesse mundo para mim ser melhor para o outro? Obrigada, Nanda, por compartilhar. Não sei se a gente escuta a Gilceia, se a Paulinha quer falar alguma coisa. Gilceia, quero te ouvir. Eu tô assim, todo dia nesse horário, segunda, terça e quarta, eu fico com muitas emoções, assim, né? Porque depois que eu comecei a fazer PNL, depois que eu comecei a seguir a Luísa, né? Ouvi o podcast dela no caminho do trabalho, e eu comecei a sentir essa necessidade, coisas assim tão pequenas no nosso dia a dia, que a gente vive ali no automático, né? No automático, na correria de trabalho, do dia a dia, a gente não dá importância. E na hora que a gente estava aqui fazendo a meditação, eu me senti tão acolhida dentro da minha própria casa, no quarto aqui onde eu estou, no silêncio, nesse olhar para dentro de mim. Falei, gente, eu sempre estive aqui, eu sempre estive nessa casa, eu sempre entrei nesse quarto, eu sempre assim, sempre estive comigo. E eu não via isso, sabe? Eu falava muito com meu marido, eu chego em casa, tomo banho, como e durmo. É para isso que eu venho em casa, dormir, né? E descobri o quão especial é você estar dentro da sua casa, né, recolhida, para dentro de você, pensando em recalcular a rota quando é necessário. É muito maravilhoso, é muito, muito maravilhoso. Eu estou conhecendo uma Jusceia maravilhosa que eu não conhecia. Essa semana eu estou tendo uma semana muito assim desafiadora no trabalho, estou com uma demanda enorme no meu trabalho, algo que se fosse um tempo atrás eu estaria com a cabeça a mil. E está sendo assim tão rápido a minha resposta, né, em relação a tudo isso. E eu estou conseguindo conduzir tudo assim com super tranquilidade, com alegria, com disposição, com gratidão e sem sofrer como eu sofria antes. Então, ouvir a Paulinha falar com essa voz dela, sedosa, assim, muito gostoso. Muito obrigada, viu, Paulinha? Obrigada, Luísa. Obrigada a todo mundo. Eu estou muito grata pelo Obrigada, tio. Obrigada, linda.
Eu te agradeço. Tem mais alguém que quer compartilhar ou falar? Ok. Deixar a Paulinha falar, tá, gente? Hum. Eu fiquei com vontade, assim, de trazer um pouquinho sobre o que a Fernanda falou e um pouco agora do que a Jusceia falou, sobre o amor e sobre essa presença amorosa que há em nós. Hum. E principalmente sobre a profundidade disso, porque o amor não está na superficialidade, né? Na superfície, assim, das coisas. A gente precisa realmente ir para dentro, para experimentar esse amor que a gente fala aqui, né? Quando a gente fala a frequência do amor, esse amor que eu tô falando aqui, eu tô falando do amor de Deus, sabe? É, que é o que nós realmente somos, né? Eu tô falando da nossa realidade amorosa. E a condição para a gente experimentar esse amor é justamente atravessar a superficialidade, atravessar a individualidade, sabe? Atravessar a nossa percepção. E me tocou muito, Fernanda, esse exemplo que você trouxe, porque é isso, assim, eu sinto que tem esse chamado profundo para o contato com o amor, porque na superfície as coisas podem até parecer tudo bem, sabe? Pode até parecer que tá alegre, que tá tudo bem, isso é o que a superfície conta, e a gente sabe fazer isso. A gente sabe vestir uma máscara e mesmo quando a gente não tá em contato com esse amor, mesmo quando não tá tudo bem dentro, ir para o mundo e fazer o que precisa ser feito, passando por cima totalmente do que a gente está sentindo. E acho que esse trabalho espiritual, esse trabalho de um autoconhecimento sincero e verdadeiro passa por isso, assim, sabe? De não se contentar com as nossas máscaras e nem com as máscaras dos outros, sabe? Não se contentar com a superficialidade, querer mesmo ver além, porque é isso que vai fazer com que a gente faça contato com esse amor muito profundo. É, não se contente mesmo, sabe? Com o que as aparências estão te contando. Elas são enganosas, elas são feitas para isso. A gente mesmo se engana e engana os outros nesse lugar. Mas esse amor que a gente está falando aqui, né, esse amor divino, ele é claro, os frutos dele são óbvios, sabe? São claros, são indubitáveis, sabe? Que lugar que você fala, uau, isso é sincero, isso vem de um lugar verdadeiro, a gente reconhece isso na profundidade do nosso ser. E aí, de uma forma bem prática, né, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, é realmente resistir à tentação da nossa personalidade, sabe? Resistir à tentação de se conectar com a pessoa, ou reforçar a personalidade do outro, é querer ir além, sabe? Nas nossas interações, nos nossos relacionamentos, realmente não se contentar com essa interação superficial, porque nesse lugar a gente não vai experimentar o amor e as aparências vão nos enganar muito, muito mesmo. Então, fiquei com vontade de falar isso, assim. E é nesse lugar que não adianta, não importa o lugar que a gente esteja, né? Um pouco do que a Jusceia falou. Olha, você pode estar no mesmo lugar que é sua casa, o seu quarto, sem contato com esse amor. Você vai entrar no automático e vai parecer uma coisa sem sentido. Fazendo contato com esse amor, esse lugar muda. Não porque o lugar mudou em si, mas porque você está em contato com isso em você. E isso é verdade para tudo, assim, sabe? É, e acho que isso mostra
profundidade do que eu estou tentando trazer aqui mesmo, porque o assumir a responsabilidade pelo nosso estado interno, eu estou falando desse interno o mais interno possível, assim, mesmo, que exige esse comprometimento de ir para dentro, sabe? É, de não se contentar com a superfície, não se contentar com as aparências, não ficar mesmo no raso. É assim, o convite de Deus para a gente é pula, mergulha nessa piscina, não fique no raso nas suas interações, não fique no raso, né, nas suas buscas, não fique no raso, sabe? Mergulha, tenha coragem de mergulhar nesse interno mais profundo. Não é bonito, muitas vezes, fazer isso, a gente sabe, nem todo o processo de autoconhecimento, ele é bonito, ele é legal, é confortável, não é. E acho que a gente precisa ser honesto falando sobre isso, mas é libertador e vale a pena atravessar esse desconforto, sabe? Vale a pena a gente ter coragem de olhar o que não é para tirar da frente e ficar com o que é, porque é isso, o amor ele tá sempre aí. O que bloqueia isso é justamente essa superficialidade, esses padrões, esses comportamentos, essas crenças, esse jeito de agir, de interagir que a gente fica colocando na frente disso, que parece amor muitas vezes, mas não é não, né? Então, nossa, obrigada, Fernanda, por compartilhar isso. Obrigada, Gilceia. Foram dois exemplos muito práticos do quanto a gente realmente precisa mergulhar, né? Que o quanto realmente não dá para ficar na superfície, não, se a gente quiser experimentar esse amor, né? Esse amor de Deus, esse amor profundo, que é um outro estado de consciência, não tem nada a ver com as emoções humanas que a gente experimenta, essas oscilações, não tem nada a ver com isso. É um lugar estável, é um lugar forte, é um lugar constante, é outra coisa, né? Então é isso, obrigada. E aí, eu tô aqui, ó, me degustando, desfrutando. A gente, a gente aprende muito assim que tem sentimentos, Paulinha, que se a gente não cuidar, a gente adoece, né? Ou eles adoecem a gente e às vezes a gente cria contra a gente. Nesse módulo que a gente teve ontem, eu achei muito bonito assim o, o admitir essa vulnerabilidade e de pessoas assim tão maravilhosas e que, como você falou, que, né, mantém a persona e dá conta de tudo, e de trazer esses sentimentos de culpa, sentimento de ansiedade, coisas que ficam guardadas assim na mochila de vida que machuca tanto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que a gente pode dar conta disso. Me veio isso, assim, até que quem está aí fica à vontade também, se quiser trazer alguma coisa, eu acho que é um momento bom de dar mais corda para Paulinha. Uhum. Vamos lá, vou compartilhar um pouquinho do que está aqui, aí você me fala se te responde. É, o que o Curso em Milagres ensina é que nós estamos identificados com o ego, né? A nossa mente está profundamente identificada com o ego. E a partir do momento que a gente se identifica com o ego, a gente está identificado com um sistema de crenças, né? E um sistema de agir, de pensar, de sentir, enfim. E esse sistema de crenças, ele está totalmente programado, né? E ele é cheio de leis próprias, ele é cheio de regras, né? Que parece que você tem que cumprir. E isso inclui todas essas regras de ter que cuidar, de ser responsável por alguém, de ser responsável pela sua sobrevivência, de ser responsável pelo seu trabalho. É um sistema de crença muito autocentrado e muito individual.
você acredita muito que você é responsável pela sua vida, né? É, que você é responsável pela sua família, pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho. Isso faz parte desse sistema de crenças. Logo, uma vez acreditando nisso, você começa a fazer tudo para confirmar, né, esse sistema de crenças. Só que o que o Curso Milagres ensina é que isso não é verdadeiro. A verdade é que a nossa única responsabilidade é pelo nosso estado interno. Quem é responsável pela nossa vida é Deus que nos criou. Inclusive, tem uma lição muito linda que fala que a minha segurança está em Deus. Tudo que eu realmente preciso está em Deus. Eu não sou pessoalmente responsável por nada. Esse é um lugar muito pesado, de muito sofrimento, porque você entra num lugar de solidão, de esforço, de acreditar que você está realmente sozinho, que você é responsável, que você tem que dar conta daquilo. E o curso fala que isso é uma arrogância, isso é de um orgulho gigante, sabe? E então todo o processo de estudar o curso e esses ensinamentos profundos que são uma reversão no nosso sistema de pensamento é realmente abandonar a nossa arrogância, abandonar o nosso orgulho de escolher o nosso caminho, de achar que nós somos responsáveis por qualquer coisa sozinhos, né? O ensinamento do curso é não, você é responsável pelo seu estado interno, em que você está acreditando, né? O que você está pensando e sentindo, isso você é responsável. É, Deus é responsável por você e você pode experimentar isso, né? Então, isso que você trouxe, Luiz, ao meu ponto de vista, né, usando os ensinamentos do curso, é clássico e é quase que um resultado exato de quando a gente está identificado com o ego, né, com esse sistema de crenças que vai te levar para esse lugar onde você vai se sentir pessoalmente responsável pelo seu sucesso, pessoalmente responsável pela sua família, pessoalmente responsável por ganhar dinheiro, pessoalmente responsável, enfim, aí você fica só reforçando esse sistema de crenças que não é a verdade sobre você. E soltar isso, ou seja, nos libertarmos disso que está a nossa verdadeira cura, né? A nossa verdadeira salvação. E é maravilhoso que à medida que você vai soltando, você fala: Uau, eu não preciso mesmo. Deus está cuidando de mim nos detalhes, sabe? Deus está me dando já tudo que eu preciso para o meu caminho. Eu não preciso eu ficar buscando, eu não preciso fazer nada acontecer. E para mim, assim, em todos esses anos estudando o curso em Milagres, é, tem sido uma jornada muito profunda e desafiadora de desconstruir esse orgulho de achar que eu sei alguma coisa, de achar que eu tenho que decidir o que fazer, o que não fazer, sabe, como fazer. Tem sido todo esse processo de voltar e falar, eu não sei, né? Na Bíblia fala isso também, né? Da nossa, da gente aprender o quanto nós somos dependentes de Deus, que é o nosso Pai. Tem alguns lembretes do amor que eu recebi praticando isso, que falam exatamente isso. Assuma o seu lugar de filho. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus te mostrar o que fazer. Você não é responsável por fazer nada, nem por você, nem por ninguém, nem pelo mundo. Você é responsável por deixar acontecer, deixar o amor ser e acontecer através de você. Como? Cuidando do seu estado interno, né? Mesmo. Então. Eu não sei se isso te responde, mas na minha prática é o que me ajuda, assim, a realmente investigar. Tipo, aqui eu tô tentando agir como Paulinha, como um ego, né, separado, colocando as minhas vontades, as minhas preferências, ou eu tô compartilhando essas decisões com Deus e tô realmente seguindo a vontade dele na minha vida, sabe? E aí é todo um processo mesmo. E você falou um negócio assim, Paulinho, que para mim teve um significado muito grande, porque aqui na PNL, você fez PNL, você sabe, a gente fala muito dessa conversa que a gente tem com a gente, às vezes uma conversa muito rígida, muito cheia de autocobrança, é, diálogo interno, né? Às vezes muito desempoderador, deixa a gente para baixo, deixa a gente mal.
E você falou uma coisa que para mim fez muito, muito sentido, assim, que quando eu estou me criticando, na realidade, não é a mim que eu estou criticando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu gosto muito quando você fala, eu agi como Paulinha, eu agi como Luísa, ou eu deixei esse Espírito Santo, essa força maior agir, né? E aí, outra coisa que você falou que eu sempre falo com meus alunos de um outro jeito é: será que a gente está aqui para buscar ser, nós estamos buscando ser uma pessoa melhor? Ou nós estamos aqui para tirar tudo isso que não é a gente, para a gente já ser quem, na nossa essência, a gente é, né? Aí me veio isso aí de quando a gente se critica, né? Se bate, se julga e consegue ficar mal, né? Se autodepreciar. Sim, esse diálogo interno, né, de autojulgamento, de ataque, ele é inerente ao ego, né? E o que o curso ensina é que, tipo, você não precisa mudar cada frase desse diálogo, até porque o inconsciente é, como diz você, né, como você falou para a Mayra, é um porão muito escuro. Que na visão de um curso milagre, você não precisa ficar investigando esse porão e faxinando esse porão. Você precisa é, olhar e falar, isso aqui é um porão, isso aqui é esse jeito de pensar é um jeito de pensar identificado com o ego. Não é isso que eu escolho. Eu escolho me alinhar com o amor agora, né? Isso é o treino da mente. É assim, a cada instante, o curso fala que a cada instante, a cada pensamento, você está fazendo essa escolha entre o ego ou Deus. É a cada pensamento, né? Por isso que é o treino da mente mesmo. Não importa quanto tempo você passou escolhendo o ego, o quantos anos você está carregando esse diálogo interno, quantas vezes você conseguiu ou não conseguiu, nada disso importa. O próximo instante é o seu ponto de poder. O próximo instante você pode escolher. Então, isso é libertador, porque você fala: Uau, o poder de decisão é meu, o poder de escolha é meu, né? E eu quero escolher isso agora, eu quero me alinhar com a verdade sobre mim. E essa decisão, que também não dá para ser superficial e teórica, ela precisa ser muito sincera e muito profunda. Ela naturalmente alinha e corrige a sua mente. E com a mente corrigida, né, o curso Milagre chama da mente certa, com a mente certa, esse diálogo interno de ataque ou auto-ataque é impossível. É impossível para uma mente certa, uma mente corrigida, uma mente alinhada com o Espírito Santo, é impossível esses pensamentos de ataque e julgamento. Impossível. Então, eu não preciso me preocupar em corrigir cada pensamento, eu preciso me ocupar em corrigir essa mente que está ou identificada com o ego ou identificada com o espírito. É essa correção que vai fazer com que eu experimente, né, os efeitos do milagre. Então, por isso responsabilidade interna. Eu reconheço a minha mente. Basicamente, eu preciso identificar se ela está equivocada, ou seja, tendo muitos pensamentos e sensações do ego, ou se ela está certa, né? Então, eu observo internamente, nossa, minha mente está equivocada, eu estou tendo muitos pensamentos sem amor, estou tendo muitos pensamentos de ataque, de julgamento ou auto-ataque. Percebi isso, escolho de novo. Eu escolho me alinhar com a verdade. Fazendo esse movimento que a gente fez no início, que é pegar tudo isso, trazer para esse altar interno e falar: esses pensamentos não são a realidade sobre mim. Eu escolho o amor, eu quero experimentar a verdade do que eu sou. Esse é o processo que o Curso Milagre chama do processo do perdão, que é o perdão dessas ilusões, é o perdão desses pensamentos equivocados. E no alinhamento com o Espírito Santo, esses pensamentos são impossíveis. Não é isso que você pensa, não é isso que você experimenta quando você está alinhado com o Espírito Santo. Maravilhoso. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre o professor interno, porque eu uso muito essa coisa de qualquer coisa você pede cola para o seu professor interno. A direção vem de dentro, o GPS está dentro. E eu acho isso bem, bem legal. Parece que a Fernanda está com a mão levantada. Tem uma pergunta, Nanda?
Na verdade, é uma coisa que deu aqui dentro dessa coisa do PNL, que depois veio Paulinha me encher, né? No PNL eu me conheci e eu quis voltar para mim. E dentro de mim tinha esse Espírito Santo que eu tinha que falar desse Deus da verdade, desse Deus que cura, desse Deus que restaura. E ele emanava em mim com uma força tão grande que ele me emociona. Porque eu falava, meu Deus, eu trabalho num ambiente onde eu tenho que ser muito imparcial, eu não posso estar falando de Deus para todo mundo o tempo todo, porque eu vou tornar. E Deus falava assim: não, você tem que levar o meu nome para esse lugar. Eu me emociono até, porque eu tive, através do PNL, um grande encontro comigo, com as minhas raízes, com o meu Espírito Santo que emanava nas minhas veias. E eu estou indo amanhã para um grande encontro que eu falava, não, eu não tenho que ter vergonha desse Deus que habita em mim. Ele tem que habitar em mim todas as minhas. O meu livro aberto é a Bíblia, né? Está ali a palavra de Deus que ele deixou e eu tenho que respeitar todas as religiões. Mas a minha religião tem que também ser propagada. E eu fiz a quaresma de São Miguel, né? Nesses 40 dias, eu acreditava que eu não ia conseguir fazer, e o PNL me mostrou que eu tenho essa força, me acordou, me fez emanar esses 40, como a Luísa fala, quando a gente quer, a gente consegue, a gente vai atrás e Deus vai levando a gente e vai. Eu fiz e estou indo amanhã terminar a novena de São Miguel na Canção Nova. E estou muito feliz disso tudo. E quando as pessoas falam como que você mudou o amor dentro de você e respirar. Eu mudei o meu respirar. Às vezes, o meu respirar era muito afoito. Eu queria, né, como a Gilceia falou, ai, meu trabalho está muito tumultuado. Eu queria resolver naquele momento, naquele dia, tinha que dar certo com meu esposo, com os meus filhos. E eu tenho deixado que o Espírito Santo realmente trabalhe e que seja desse jeito que você falou, Paulinha, que o meu raso, né? Eu fui no meu raso no PNL, lá dentro eu me descobri, lá dentro eu encontrei o que eu estava precisando e esse Espírito Santo tem que emanar em mim. Esse Deus, essa Maria que eu gosto tanto, dessa mulher que foi um centro para a gente, de uma geração de um grande amor, de uma grande nação que ela veio trazer. Ele deixou, levou ela e mostrou que o Espírito Santo deveria ficar, que está aqui em mim, pulsando, que está aqui falando, e que eu acho que o amor ele não pode ser raso mesmo, porque talvez a Juliana precisava que eu falasse com ela desse amor que eu estava sentindo. Mas a minha Fernanda, né, se descobriu. E é isso que eu quero deixar de mensagem. Como que a gente não pode ser raso? Como que o Espírito Santo tem que emanar na gente e a gente tem que estar aí falando para todo mundo, mostrando para todo mundo que nós somos fontes de amor de um Deus que nos amou e que nos deixou o amor dele para que a gente salve vidas. Obrigada, Nanda. Tem um querido aqui de mão levantada, o Sobral. Vou deixar ele falar também, tá, Paulinho? Fala, meu amigo. E tudo bem, Luísa? Tudo Que bom, bom. Paulinho? Só de ouvir a Paulinha a gente já fica tranquilo, né? Exatamente. Emana, emana amor ao falar, né? A gente se acalma aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte:
para eu entender mesmo, tá? É, eu, a gente geralmente, aliás, a gente não vou generalizar, vou falar de mim, né? Por Eu aprendi, favor. eu aprendi as coisas de uma forma sempre muito dura, né? E eu aprendi a ser forte. Aprendi. é, De um tempo para cá, eu venho estudando um pouco essa questão do ego, essas questões, né? De certa forma, essa coraça que a gente vai criando para poder passar pelas dificuldades, pelas coisas que a gente passa, a gente realmente vai se perdendo dessa essência de amor, essa essência do que a gente é, né? E a minha pergunta para você, e assim, eu vou falar de mim, né? Eu fui para um estado de até mesmo por medo de não ser uma pessoa acomodada, pelo medo de não conquistar as coisas. Eu sou uma pessoa que geralmente bato bastante nessas questões, então, é, geralmente, como para mim as coisas foram muito no esforço, também o que eu transmito, né? Então, eu queria que você colocasse assim para mim, como é que fica é, o que você está trazendo em meio a esses papéis que a gente tem, por exemplo, papel de empreendedor, o papel de CEO, de visão do negócio que a gente tem. Estou sendo bem sincero com você. Quando eu vejo esse tipo de conteúdo, eu tenho dificuldade de conectar ele com a vida ou a forma com que eu vim lidando ao longo do tempo com as coisas. Então, eu queria ouvir isso de você. Muito grata, querido. Ah, nossa, obrigada. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada pela coragem de compartilhar ela aqui, né? Porque realmente é uma pergunta muito profunda. E eu acho que em algum nível todo mundo tem essa pergunta. É, tipo, Realmente. o que vai ser de mim, né, se eu seguir até a última instância esses ensinamentos espirituais? Será que tem salvação para mim? É, acho que tá fechado o seu microfone. Só para. Eu acho que às vezes a gente está numa situação, a gente sai do 8, vai para o 80, depois eu brinco que a gente tem entre o 8 e 80 tem 72 números, né? De um tempo para cá, eu aprendi uma coisa assim importantíssima. Para mim, acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos últimos tempos, que é sobre a sua identidade. Quem você é quando ninguém te elogia ou quando ninguém te critica. E isso é muito libertador já, né? Porque a gente não fica mais tão suscetível a ficar tomando decisões baseadas no que as pessoas querem para a gente, né? Mas eu ainda não cheguei nesse ponto de é, nesse ponto alto ainda não. Eu queria que você me ajudasse. Hum. Vamos juntos, porque eu acho que você chegou sim. Isso que você está falando é um ensinamento de Jesus, inclusive ele fala sobre isso no Curso em Milagres. Ele fala que ele é um professor que ele foi exaltado e humilhado, e ele não acreditou em nenhuma desses julgamentos sobre ele. Então você já está praticando, sim, já está muito perto disso. Acho que essa pergunta me veio aqui, né, que é importante a gente compreender até a metafísica de um curso em milagres, porque são ensinamentos não dualistas. O que que significa isso? Ele vai levar a gente além da dualidade de volta para a unidade, né, que é a nossa realidade. Então, para o curso em milagres, a dualidade, ela não é a nossa realidade, mas sim a unidade, né? Então, todo o conteúdo do curso é para a gente sair da dualidade e voltar para a consciência da unidade mesmo. Só que a gente acredita na dualidade. Então, o material de estudo do curso é justamente a dualidade.
E é muito comum a gente ter essas experiências extremas e duais, né, para aprender as lições que a gente tem que aprender, em todos os níveis e em todas as áreas da vida, né? E eu acho que intuitivamente é o que todo mundo está fazendo, né? Tipo, a gente, como a mente do ego, como o ego é a mente dual, né, e a gente está identificado com essa mente, o que ele conhece é a dualidade. Então, o que ele conhece é sucesso e fracasso. E é o que você falou, entre o sucesso e o fracasso, tem muita coisa ali no meio. É. Vamos olhar, vamos pegar o exemplo de Jesus, que é um grande símbolo, né? Um grande exemplo aí para ser seguido, né? Nesse sentido. Se a gente olha para a história de Jesus, a gente consegue ver a demonstração perfeita da unidade e a saída da dualidade. Por quê? É, ele veio demonstrar, inclusive, né, a nossa realidade que é una, porque aos olhos do mundo, ele fracassou. Que o mundo queria dele? Que ele assumisse o império, que ele fizesse, sei lá, uma guerra e assumisse tudo e mudasse o mundo. Os apóstolos, inclusive, esperavam isso dele, né? Quando que vai ter a guerra aí que você vai assumir, que você vai mudar? Então, aos olhos do mundo, é uma grande história de fracasso, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Ele foi julgado, condenado, humilhado, rasgado, o corpo dele foi rasgado, maltratado, crucificado. Aos olhos do mundo, isso é um fracasso absurdo. O cara foi crucificado, veio aqui falando que é o filho de Deus, e ele foi simplesmente crucificado. E a ressurreição dele mostrou o quê? Né? Não teve família, exatamente. Ele mesmo, Jesus, ele não veio aqui ter uma família de sucesso, uma carreira de, vou ser o melhor carpinteiro do, sei lá, Não, ele não tinha essas metas individuais, né? Ele não tinha nada disso. Ele veio demonstrar uma coisa, igual ele fala, o meu reino é além desse mundo, e é para lá que ele está chamando a gente. Só que isso é um estado de consciência. A unidade aqui nesse mundo é um estado de consciência, né? Isso é a ressurreição. Tanto que para você conhecer Jesus, para você compreender, inclusive, a história dele, você precisa você precisa querer ir além desse mundo. Porque, de novo, se você olha para o nível superficial, ele fracassou. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Faz sentido? Então, a saída da dualidade, que é o que ele chama de ressurreição, inclusive ele fala, não temas, pois eu venci o mundo. E o cara que foi crucificado está falando isso, ele está falando, tem saída. A saída da dualidade, porque todo mundo achou que a saída dele para a humilhação, não sei o quê, seria o quê? O sucesso. E ele não buscou nada disso aqui no mundo. Ele não estava aqui para buscar sucesso em nenhuma área. Nem no julgamento final dele lá. Entendeu? Todo mundo esperava isso, tipo assim, olha, o que é esperado do Filho de Deus é o quê? O sucesso. E ele fala, não, gente, eu tô aqui para outra coisa, sabe? Então, a saída da dualidade é um caminho vertical e não horizontal. É isso que o Curso de Milagres ensina, tá? Dentro do caminho horizontal, dessa lógica humana e do ego, no tempo e no espaço, o oposto do fracasso é o sucesso. O oposto da tristeza, porque é dual a experiência horizontal. Só que o que ele chama a gente é para essa experiência vertical. É assim, ó, é um estado de consciência onde você vai acessar o poder de Deus e aí você vai ser direcionado de uma forma unificada e não individual e separada, né, para o bem maior, né, que é a sensação de ser uma ferramenta de Deus, né? Se a gente peguei o exemplo extremo de Jesus, mas vamos pegar outros exemplos aí, vamos pegar Gandhi, vamos pegar a Madre Teresa, São Francisco, todas as pessoas que foram sinceras, devotas, santos, mestres espirituais, professores que realmente toparam isso, passaram por essa purificação da dualidade, né? E escolheram seguir algo maior.
né? Nem precisa, eu adoro o exemplo do Viktor Franklin, por exemplo, né? O cara fez isso num campo de concentração. Para ele escrever o que ele escreveu, para ele ter a clareza que ele não podia estar com a mente na horizontal. Ele não podia estar com a mente na dualidade. Ele veio realmente, né, a guiança dele, esses ensinamentos veio dessa mente vertical. Então, assim, aí isso é uma explicação, né, obviamente mais profunda, e eu estou falando da última instância aqui dos ensinamentos do curso, que é a saída da dualidade, mas no nosso dia a dia prático, é a gente buscar essa conexão vertical. Essa conexão vertical, na minha prática como Paulinha, é seguir um plano que não é meu, né? Alinhar a minha vontade pessoal individual com a vontade de Deus. Isso, esse alinhamento vertical, que não é horizontal, não adianta a gente tentar se alinhar com nada no mundo. Ao tentar se alinhar e trazer isso para o mundo, é um movimento que o Curso Milagres fala de tentar trazer a verdade para a ilusão, isso não vai funcionar. É como se você virasse para Deus e falasse assim: Ah, Deus, eu preciso ter sucesso na minha carreira e você me fala como e o que você falar eu vou fazer. E ele tá falando, mas eu tô falando que você não é isso, que você não precisa de sucesso para provar quem você é. E se eu precisar que você tenha sucesso para os meus propósitos, eu vou te usar. Então, assim, na prática, no nosso dia a dia, a saída disso é muito mais profunda do que a gente alcança. É tipo assim, é realmente o abandono de uma perspectiva dual, separada, individual e egóica de olhar para as nossas coisas, sejam elas, né, carreira, dinheiro, empresa, casamento, sexo, saúde, corpo, qualquer assunto, né? O que Jesus está ensinando no curso de Milagres existe uma perspectiva unificada, não dual, para você olhar para isso, aonde você não vai sentir culpa, aonde você não vai usar as situações para sentir culpa e aonde essas metas pessoais e individuais não vão fazer sentido mesmo, porque você vai se sentir realizado. A realizar, tanto que a gente seguindo essas coisas individuais, você pode ter o sucesso que for, a gente também já teve muitos professores disso aqui no mundo. Quantos artistas famosos, né, alcançaram o auge do sucesso, do dinheiro, do poder e completamente vazios, infelizes e não realizados. Eles foram lá ver e mostrar pra gente que não tá lá, né, não tá mesmo. Então é bem profundo essa prática, sabe? A saída da Ah, dualidade é uma coisa que eu chamo de guiança. A gente precisa querer se alinhar com a guiança de Deus para a nossa vida, para agir em qualquer área. Faz sentido? É eu posso. desconstruir muita coisa, né? É porque para mim, parece outra dualidade. Porque, assim, eu quero até saber do curso, tá? É, mas parece outra dualidade, sabe o quê? Igual os exemplos que você deu, geralmente são exemplos de pessoas que abriram mão do sucesso terreno, né, das coisas terrenas, né, e se conectaram às coisas do alto, né? Gandhi, talvez Madre Teresa de Calcutá, Jesus e outros, né? E, e aí parece que é mais ou menos isso, né? Por exemplo, um dia eu fui fazer reiki com um cara e eu fiz um comentário com ele. Eu falei, você sabe por que muitas pessoas às vezes não ouvem o que vocês falam? É porque vocês não conseguem às vezes conectar essa essência do que é passado também com o sucesso material. Né? Parece que é uma escolha. Ou a pessoa ela tem o sucesso material, ou ela fica do lado do material, ou ela fica do lado do espiritual. E aí a gente vê geralmente essa confusão. Eu tô falando isso com você porque eu já estive dos dois lados, né? Eu já tive um momento que eu achava hiper espiritualizado e que parecia que a minha missão era ir para a África e falar do evangelho, né? E ficar chato com todo mundo e tal. E depois fui totalmente para o lado material e hoje eu busco
o meio do caminho, vamos colocar assim, entre essas coisas, né? Falando de essência, falando de identidade e tudo mais. Mas, assim, eu queria até ouvir uma história de alguém que conseguiu as duas coisas, né? Que a pessoa, sabe? Sei, nossa, eu sei profundamente o que você está falando. Mais do que você imagina, porque eu também foi o meu caminho que eu te falei, eu acho que em algum nível é o caminho de todos nós, assim. Eu também já busquei muito sucesso profissional e financeiro e já cheguei lá e vi que não estava lá, enfim. É, o que o Curso em Milagres fala é que não tem um ponto de encontro entre o sistema de pensamento do ego e o sistema de pensamento do Espírito Santo. E isso é muito difícil de entender mesmo, sabe? Não tem um ponto de encontro. Eles são realmente opostos e um por si só contradiz e exclui o outro, sabe? Porque se a ilusão da dualidade for real, então a unidade não é. E se a unidade for real, então a dualidade não é. Então, é uma questão, é um estado de consciência. E nesse estado de consciência, é que eu vou usar a palavra espiritual aqui, mas eu já percebi que na sua mente tem muita coisa, né, sobre isso, mas não é essa espiritualidade dentro da dualidade. Esse estado de consciência, ele assim, ele transcende realmente essas questões materiais. Tipo, não tem pensamentos de, não tem. Nessa mente unificada, essas preocupações que parecem ser materiais não existem. Tipo, pessoal, não existem mesmo. A metafísica de um curso em milagres é nada real pode ser ameaçado. O que Deus criou, que é a unidade, o amor perfeito, não pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aí a gente vai entrar realmente na metafísica do curso, que é você está acreditando numa ilusão, num sonho de dualidade, aonde o material parece ser muito importante e o oposto de essa espiritualidade está dentro da dualidade ainda, que o oposto desse material é a espiritualidade. E é exatamente o exemplo que eu trouxe disso de Jesus, né? De tipo, então ele vai ser só isso e na forma. A grande lição dele foi a ressurreição. É tipo para um outro lugar da mente, que ele tá vivo, inclusive, e que ele tá presente agora, se você quiser acessar, que não tá dentro da dualidade. Então, nesse estado de consciência, essas questões materiais não existem. Então, não é porque, tipo, não tem nem essa tentativa de ter que ter um ponto de encontro, de ter que trazer a verdade para a ilusão. É tipo, não, sabe, não existe. Eu tô falando assim, eu como Paulinha, eu não alcanço 100% disso ainda, né? Eu tenho muitos passos para dar na minha caminhada para isso. É, assim, sendo bem honesta e transparente, eu já tive momentos onde eu experimentei totalmente isso e todas as minhas preocupações materiais desapareceram, dissolveram. Eu acho que na minha caminhada, né, a cada vez que eu entrego isso, eu experimento o dissolver disso num nível muito absurdo e tudo chega sem esforço, mas de um lugar absolutamente neutro. Sabe? Tipo, o dinheiro não é mais dinheiro, saúde não é mais saúde, é de um outro lugar. Você vê tudo como ferramenta para a experiência da unidade, sabe? E não mais como matéria, sabe? Não mais como. É, é isso. É bem profundo esse conteúdo aqui. Paulinha, tem uma pessoa muito querida com a mão levantada, Geizinha. Geis é médica e ela é muito atuante aqui também no clube. Vou deixar ela falar. Vai, Geisa. Boa noite, pessoal. Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Paulinha? Eu cheguei atrasada, porque eu estava trabalhando, me ouvindo, dirigindo, mas assim, eu queria contribuir dando um exemplo para ver se eu estou no caminho do entendimento. Há uns anos atrás, quando o meu marido ficou desempregado e eu assumi a, a responsabilidade financeira do sustento da minha casa,
É, eu, quando a gente sente assim que o peso da responsabilidade, da necessidade material e a sensação de que eu não posso deixar faltar nada, então eu concentrei toda a força, a necessidade em mim. E um dia, nessa época ainda, eu conversando com uma religiosa, ela disse assim para mim: mas você está em situação de pecado. Aí naquela época eu não entendi por que que eu estava pecando, sendo que eu estava fazendo de tudo para sustentar aquela minha família, inclusive, né, trabalhando além do que o meu corpo estava sustentando, né, do que estava aguentando, mas eu disse assim, mas como que isso pode ser pecado? E agora, assim, você falando, eu refletindo, era porque eu não estava deixando Deus agir na minha vida. Eu concentrei toda a força em mim. Eu não estava permitindo. E da feita que eu fui entendendo, que fui trabalhando isso em mim, e colocando Deus em primeiro lugar, e colocando Ele, agindo mesmo, e soltando a corda da força que estava em mim, que não era a minha responsabilidade, né? Tudo era o agir de Deus na minha vida, da feita que eu fui largando o controle, o autocontrole, as coisas foram mudando dentro de mim e as coisas foram mudando também para minha família. E eu penso que é isso, a gente tentar ter um equilíbrio, né? É um equilíbrio, tentar ter um equilíbrio. A gente age, a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que permitir que Deus haja na nossa vida. E é isso que eu tenho buscado. É isso. Que lindo, Geisa. Obrigada. Nossa, que linda, que linda. Sim, te ouvindo agora me veio o que o Curso em Milagres ensina, ele não fala para a gente parar de fazer nada, ao contrário, desde que eu falei sim para esse curso, desde que eu nunca trabalhei tanto na forma, assim, sabe? Mas tem um conceito novo que é o outro jeito, né? Ele fala muito sobre um outro jeito. O outro jeito que ele ensina é as coisas serem feitas através de você. É você ser instrumento e não personagem principal, sabe? É só sobre isso, assim. E ah, essa humildade de ser instrumento, sabe? Nossa, é um trabalho interno profundo que a gente precisa fazer, né? Para ser só instrumento e não é, querer realmente ser o personagem principal, o herói, né? Aquele que vai lá e faz e acontece, mas sim só essa ferramenta você experimenta ele agindo através de você, ele te usando, as coisas acontecendo através de você. Você vê muita coisa, gente, é muita abundância, é muita bênção, é muitos milagres, mas você não leva nada daquilo pro lado pessoal, né? A gente começou falando isso, tipo, Jesus falou, eu fui exaltado e humilhado, eu não acreditei em nada disso. E Deus estava trabalhando através dele o tempo inteiro, sabe? Então, o meio termo, e isso inclusive tem muito no curso, né, de como é que a gente sai da identificação do ego, que é o fazedor, o ego é o fazedor, ele precisa fazer acontecer, a sobrevivência dele depende disso, ele é o responsável por isso. Então, você soltar esse fazedor e permitir que as coisas sejam feitas através de você e agir só sob guiança, sob inspiração é o que é esse outro jeito aqui, sabe? Que exige muita humildade, muita sabedoria mesmo, né? Muita disciplina, muita devoção. Independente do caminho que você escolher, se é religioso ou não, não importa, assim, sabe? É uma postura interna que acho que todo mundo está aprendendo mesmo a alcançar, sabe? Para experimentar isso, porque é nisso que está a nossa alegria, que é isso que está a nossa realização, é isso que está a nossa paz. Né? Na sua fala ficou muito claro que você foi fazendo esse trabalho interno e que as coisas começaram, aí você fala, ai, é isso, sabe? É só sobre isso, eu não preciso me preocupar com mais nada, só deixar as coisas realmente serem feitas através de mim.
Que lindo. Amores, eu estou com muito pesar de dar tchau. Eu combinei com a Paulinha que a gente ia ficar 1 hora, 1 hora e 15. Mas, assim, para mim faz muito sentido. Ela vai fazendo, e como eu estou muito nessa área da PNL, né? E uma coisa que a gente brinca na PNL muito assim, né? Que a gente fala, a ordem é sempre essa: ser, fazer e ter. Então, quando o Marcelo fala sobre isso aí, eu entendo, né? Porque eu também já fiz muito isso, eu vejo a Geizinha falando, como que a gente acha que é a gente que tem que fazer, mas é incrível quando a gente vai mudando um pouquinho o nível de consciência, quando a gente pergunta para o nosso professor interno, é esse o caminho? A abundância vem, cara. Você não precisa se preocupar com o boleto. É o contrário, eu vejo, sabe, assim, na minha experiência, é o contrário. E às vezes eu boto meu joelho no chão aqui, ó, nesse estúdio e falo assim, pai, o que que você quer? Ou você tira de mim esse desejo de continuar fazendo, ou me mostra um caminho, me ajuda, eu não sei o que fazer. E aí vem, cara, vem. Como veio assim, eu fiquei pensando e veio as empresas que uma vez eu já trabalhei, que voltaram. É só a gente entregar. Tem uma coisa que a Paulinha falou que me marcou muito, né? Eu nem sei se eu entendi direito, tá, Paulinha? Me corrija, né? Que ela falando assim, a humildade maior é a gente admitir que a gente é filho de Deus. Então, tudo que eu sinto diferente disso, tudo que eu experimento, eu estou tirando ele do caminho, assim, sabe? É, e é incrível, assim, como que... Depois eu te dou alguns exemplos daquilo que você pediu. Tem, e como tem. É porque não significa, no meu entendimento, assim, significa que eu não preciso me preocupar mais com isso. Vai vir, vai até muito além. Quando lá na PNL a gente fala da estratégia de criatividade Disney, né? E pede a intuição para trazer algo que é muito nosso, que nasceu lá no coração da nossa alma, e a gente sonha e desenha aquilo, você não está com preocupação, você não está com tensão, você não está com ansiedade. A gente está deixando, desculpa a intimidade, mas é o Espírito Santo agir. Para que que eu vim? E aí é incrível que as coisas se materializam. Paulinha, se você fosse falar alguma coisa, se você quiser, a gente fica até 9, 10, tá? Mas eu só estou já falando que você pode ficar à vontade, assim. Eu sinto de encerrar com alguns lembretes do amor, compartilhando um pouco da minha prática, assim, do que eu faço para praticar esses ensinamentos e limpar da minha mente o que bloqueia isso. É, porque na forma, eu amei o que o Marcelo trouxe, porque eu já olhei muito para esse assunto mesmo, né? Na forma, parece que a Frequência do Amor é uma empresa, né? Tem CNPJ e tudo mais. Toda vez que eu olhava para ela, para as decisões que tinha que tomar desse lugar, né? Tipo, como é que eu faço? Tem imposto, tem boleto, né? Tem essas coisas. Como é que você vê isso, Jesus? E ele me deu alguns lembretes do amor. Eu pedi para ele mesmo, falei, como é que você olha para isso assim mesmo? Eu quero um olhar santo, sabe? E vários lembretes assim que me ajudaram nisso, e um deles, ele fala muito comigo isso toda vez que eu olho para algum assunto do mundo e não quero olhar dessa forma dual, separada, mundana e horizontal, né? Que ele fala, a sua mente é muito santa para ficar preocupada com isso. Ele fala isso comigo direto, assim, a sua mente é muito santa para ficar preocupada com isso. No início eu resistia, eu falava, uai, mas se eu não preocupar, quem que vai preocupar? Como que eu vou resolver e fazer o que precisa, né? E aí tem um lembrete, que eu até falei na imersão que a gente fez esse fim de semana, né? Que é um lembrete que eu não canso de repetir, que eu pratico muito, que é a sua parte é manter a sua confiança em mim. Então, aqui na vertical.
tudo no tempo e no espaço eu farei por ti. E desse jeito ele nos convence de que a nossa mente é muito santa para ficar preocupada com essas coisas. Realmente, gente, assim, ó, pratiquem, depois nos contem. Pô, assim, realmente, sabe? Não teoricamente, mas é maravilhoso quando a gente realmente solta esse controle e faz isso, assim. Não vou deixar minha mente santa ocupada com esses pensamentos. Eu vou elevar meus pensamentos. Eu quero corrigir minha mente. Eu quero me conectar com o que vem do alto mesmo, com essa a gente chama, né, da frequência do amor, com essa mente certa, com o Espírito Santo, para que ele me ensine a olhar para isso de um outro jeito. Então, não sei, eu sinto que talvez isso possa ser útil para vocês de alguma forma, é muito útil para mim. E eu acho que, independente do caminho, da ferramenta que a gente use, a mensagem principal é sempre um lembrete do amor mesmo, um lembrete do amor que nós somos, o lembrete do quanto nós somos amados, sabe? O quanto nós somos muito amados, o quanto nós somos o puro amor mesmo de Deus, e que todos esses pensamentos são pequenos demais. Todos os outros pensamentos que não são puro amor, que não vêm dessa mente una, perfeita, do amor perfeito, da alegria perfeita, da paz perfeita, são pequenos demais para ocuparem a nossa mente santa de verdade, assim, ó, de verdade. E que se por acaso estiverem ocupando, a nossa parte é assumir essa responsabilidade interna e entregar para o Espírito Santo corrigir isso, porque ele tem a capacidade de corrigir essa correção desses pensamentos não santos, dessas ilusões, desses equívocos, dessa dualidade. A função de corrigir tudo isso é dele, né? A nossa função é simplesmente aceitar essa correção e escolher profundamente, desejar profundamente, experimentar o quanto nós somos muito amados por Deus, o quanto realmente nós somos o mais puro amor. Então, muito obrigada, Luísa, mais uma vez por esse espaço, obrigada a cada um aqui, obrigada pela devoção de vocês. A gente está muito juntos aí nesse treino. E contem comigo, com a frequência do amor. Seguimos muito juntos. Ai, Paulinha, muito grata mesmo. Quero pedir, se vocês me permitirem, abrir a câmera para tirar uma foto com a Paulinha. Eu vou deixar os contatos dela direitinho, mas se você quiser também passar, eu acho legal. Cadê aquele sorriso santo? Já esqueceram que o sorriso é santo também? Aê, gostei de ver. Que lindo, que lindo. Mais um pouquinho de sorriso santo. Amores, valeu. Como é que foi? Foi maravilhoso, né? Eu aprendo muito, muito com a Paulinha, muito. Paulinha, deixa seus contatos aí porque tem pessoas aqui que são convidados e não estão na comunidade, né, do clube. Sim, o meu Instagram é paulinha.soamor e o Instagram da Frequência do Amor é Frequência do Amor. Então, pelo Instagram, eu tô sempre lá, a frequência tá ativa lá, vocês conseguem ver tudo que a gente faz e a A gente Paulinha tem um canal do YouTube, gente, que durante muito tempo, todos os dias eu escutava ela, porque ela faz a leitura do 100, de um curso em milagres, né? E talvez diferente do que o Sobral, o Marcelo pensou, ela veio ver aqui, no final vai vender um curso e tal. Na realidade, não, sabe? Tem várias coisas aí que ela. Problema nenhum com isso, pode, Não, eu sei, mas só estou comentando por causa do nome do curso, né? Se chama, até o porque curso eu se vendo chama. curso pra caramba. Eu sei, eu também, meu amor. Eu só estou falando que o nome do livro é Um Curso em Milagres. Então, é muito comum a pessoa falar, como que eu faço um curso em milagres, né? Mas a Paulinha faz algumas imersões que são imperdíveis, são maravilhosas. E o canal do YouTube dela, o seu canal do YouTube é Paulinha Oliveira, só acha lá, né?
Ou Não, Frequência o do... canal é Frequência do Amor. Se você digitar Frequência do Amor, um curso em milagres, ou Frequência do Amor Paulinho Oliveira, você encontra no YouTube, mas lá no Instagram tem no link da bio também, tem o link do canal, tem o podcast, tem bastante conteúdo. São mais de 1.700 vídeos gratuitos lá para vocês mergulharem aí no curso, quem sentir esse chamado, porque vocês já viram que o conteúdo é profundo, né? E a gente continua tendo as lives diárias também gratuitas lá no YouTube. Todo dia às 8 tem um time da nossa comunidade que faz a leitura e a prática das lições ao vivo, todo dia 8 horas. Então, Muito grata, minha linda. Foi um grande presente, assim, conhecer você pessoalmente, saber que você é quase minha conterrânea, né? Receber você aqui no Index foi maravilhoso e espero que nessa jornada a gente continue de mãos dadas aí, junto com essa turma linda aí que está buscando essa evolução também. Valeu, meus amores. Vou dar uma pausa na gravação. Fiquem à vontade. minha vida para eu passei por isso, assim, quando eu entendi que eu ia ter que entregar minha vida para Deus, eu tive muito medo. Eu falei, nossa, ele vai me mandar ir para um mosteiro, para o meio do mato, e isso que é, a gente tem essa imagem, né? Para algumas pessoas na forma, isso foi assim, né? Isso precisou ser assim. Mas o que ele me fez foi abrir uma empresa. Eu fui abrir uma empresa, fui fazer retiro, fui fazer vídeo. Eu falo, como que eu vou, como assim, né, que eu vou viver em unidade com Deus tendo que olhar para tudo isso? Ele é assim, porque é na mente, não tem nada a ver com a forma, né? É dentro, é internamente, é soltar sua arrogância, é soltar seu controle, é soltar suas metas pessoais. O trabalho é interno, não tem nada a ver com o que você faz na forma. Então, essa missão CNPJ foi isso mesmo, Marcelo. Quando eu falei, não tô acreditando que é isso que eu tenho que fazer. E até então, várias vezes eu falei, vou fechar agora, eu vou. Agora eu moro nas montanhas, né? Então é isso que eu tenho que fazer, não fazer nada para ficar em unidade e conexão com Deus. Aí de repente ele traz um tanto de gente, um tanto de coisa. Não é mesmo na forma, não importa como isso pareça na forma, é realmente um estado e um trabalho muito interno de soltar tudo isso que você falou, soltar os nossos apegos e identificação com a dualidade, soltar as crenças do ego, é justamente isso. Tem toda razão. Fico feliz. Até mesmo pensamentos limitantes, né? Porque os pensamentos limitantes que a gente tem, às vezes nos afasta de viver essa vida que realmente vale, como a Luísa fala, né? Nos afasta disso e nos afasta dessa conexão com Deus também, né? De achar, eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma boa profissional, eu não sou uma boa pessoa, né? E isso também atrapalha, cria um ruído, né? Nessa conexão, porque eu acho que Deus nos criou não para a gente querer ser perfeito, né, enquanto seres humanos, mas para que a gente não tenha esse olhar nem pelos outros e nem por nós mesmos, né? Eu achei hoje um dia assim maravilhoso, perfeito. O meu marido E que está aqui nessa quando sala, meu marido que está aqui nessa sala, ele está muito quietinho, mas eu vou falar dele. Às vezes eu Você falo falou que era de julgar, lembra? Eu falei com ele, não, falei que eu vou falar dele porque é alguma coisa que ele fala para mim. Eu sou Ah, uma pessoa que eu tenho muita fé, muita. Eu sou católica, mas assim, independente da minha religião, eu tenho muita fé em Deus. E aí eu falo muito para ele assim, não, amor, eu vou colocar isso na mão de Deus, isso vai dar certo, vamos fazer isso. Deus sabe de todas as coisas, ele vai nos ajudar. Aí ele fala assim, você põe tudo na conta de Deus, coitadinho. Tudo você põe na conta de Deus, meu tadinho de Deus. Deixa Deus um pouco quietinho. Mas eu acho que não é colocar tudo na conta de Deus, é saber que nós temos um Deus que sabe de tudo mesmo. E desde a hora que a gente abre o olho de manhã, ele já sabe, né? Sobre a gente, sobre o que a gente vai levar para as outras pessoas, né? Eu acho que é um pouco isso, e ele fala muito isso para mim.
Ô, gente, eu estou amando, mas eu vou pedir licença a vocês por causa do tempo da Paulinha e como eu comentei no início, eu estou com a minha neta meio que ali aguardando, me aguardando. E eu não vou gostar de vocês ficar aqui, eu vou querer ficar. Então, quero agradecer muito, muito, muito vocês. Paulinha, gratidão sem limites, viu? Muito grata mesmo. Obrigada. Beijo, gente. Beijo grande. Valeu, amor.